ministro do Evangelho, devo declarar a você o que o apóstolo Pedro disse. Portanto, agora não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, Jesus disse. Jesus disse, como já citei, que você deve entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à destruição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Observe que ele diz que é difícil. Não é fácil seguir a Cristo. Você paga um preço. Ele disse: se você não estiver disposto a negar a si mesmo e tomar a cruz, não poderá ser meu seguidor. Você sabe, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas se recusaram a continuar com ele. Eles iam tão longe e depois se afastavam, porque um dia ele se voltou para uma multidão e disse: calcule o custo, conte o custo. Se você me seguir, isso significa que eu me tornarei o Senhor da sua vida. Se você me segue, isso significa que você se torna meu aprendiz, meu discípulo, e deve cumprir minhas ordens. Se você me segue, precisa amar seu próximo. Se você me segue, tem que se preocupar com as necessidades do mundo. Se você me segue, precisa estar disposto a tomar a cruz. Eu vou morrer em uma cruz. Eu vou ser executado. Isso significa que você está disposto a voltar para a sua escola, para a sua casa e para o seu bairro e dizer às pessoas que você conhece Cristo e permitir que elas vejam Cristo em você. Isso não será fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede que vivamos a vida cristã sozinhos. Não posso viver a vida cristã. Vou ser sincero com você, não consigo fazer isso. Mas Cristo pode viver isso por meio de mim, se eu permitir. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que jamais encontrarei em nenhum lugar deste mundo. Ele pode me dar a certeza de minha vida eterna. Jesus também nos advertiu que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não pregamos em Teu nome? E em Seu nome expulsamos demônios. E em Seu nome realizamos muitas obras maravilhosas. E então Ele disse: eu lhes direi que nunca conheci você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja. Você pode ser uma boa pessoa e talvez nunca conhecer Cristo. Conheço muitas pessoas que levam uma vida moral e que são agnósticas e até mesmo ateias. Chega um ponto, chega um momento, em algum lugar em que você precisa receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação e, em quarto lugar, porque ele sabia que ela dava uma nova dinâmica à vida. Depois de passar pela cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas, diz a Escritura. Você nunca mais será o mesmo quando vier a Cristo. Lembro-me da noite que me converti a Cristo. Fiquei em pé com cerca de 300 ou 400 outras pessoas. Assumi meu compromisso com Cristo e enquanto estava ali me senti um tolo. Comecei a dar meia volta e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Eu não tinha nenhuma emoção, exceto medo. Medo de ficar na frente de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e lembro que era uma noite de luar e morávamos em uma fazenda e olhei para o campo e para a floresta e sabia que algo havia acontecido comigo naquela noite. Se você me perguntasse no dia seguinte o que havia acontecido comigo, eu não saberia dizer. Agora eu sei. Esse primeiro passo foi tão fraco, minha fé era tão fraca e eu tinha tantas dúvidas. Mas, meu Deus, a transformação que começou a ocorrer em minha vida durante um período de tempo foi tremenda. E continua funcionando.
E ele ainda está crescendo e eu ainda estou aprendendo. E isso melhora a cada dia. E em quinto lugar é uma motivação para o serviço. Uma motivação para o serviço. Você viu a Madre Teresa recebendo esse prêmio? E então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz há 2 ou 3 anos. E ela ganhou muitos prêmios. E ela disse: devo tudo isso à cruz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz e perguntaram a ele algo sobre isso. E ele disse que foi construído sobre a pregação evangélica de meu pai. Eu conheço o pai dele e conheci Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditou na cruz, assim como Martin Luther King Jr., que sempre foi um homem de fé. Você conhece Cristo? É uma motivação para o serviço. O que motiva você? Sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos. Meu filho passa grande parte do tempo no terceiro mundo, ajudando os pobres e os necessitados, indo a pequenos dispensários e hospitais e enviando médicos para ajudá-los. Ele estava em um desses barcos no Mar da China, ajudando a recolher os refugiados há alguns anos. O que o motiva? Porque ele vai para algum lugar na África, ou passa por toda a Nova Guiné, ou pela Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar, porque ele ama a Cristo. É Cristo que o motiva. O que motiva você? Ou você tem alguma motivação para ajudar os outros? E Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição, mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E as Escrituras nos dizem em um grande hino no livro de Apocalipse, no 5º capítulo, que eles cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos remiste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reino de sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que futuro glorioso temos por causa da cruz. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro havia a atitude de apatia. Sentados, eles o observaram. Isso é indiferença. Muitos aqui nesta noite que são completamente indiferentes ao que estou dizendo e ao evangelho, as zombarias, os abusos e a atrocidade daquela antiga multidão pagã foram menos dolorosos para Cristo do que a indiferença de um mundo moderno sobre o qual a luz do evangelho tem brilhado todos esses anos. Aqui na Nova Inglaterra, nenhum lugar do mundo teve mais evangelho do que vocês tiveram em sua história passada. Quantos hoje são indiferentes? Muito é dado, muito é exigido. Veja, será exigido mais de você. Onde você teve o evangelho por tantos anos, e tantas bíblias e tantas igrejas, e agora a televisão e o rádio, então essas pessoas na China ou pessoas em outros países não têm o evangelho tão livremente quanto nós o temos hoje. E há também a atitude do cético e do cínico. E os que passavam blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: ah, você que destruiu o templo e o reedificou em 3 dias, diga a si mesmo, desça da cruz. E há céticos aqui esta noite, eu sei disso. Já tivemos muitos céticos que vieram à reunião e tiveram sua vida mudada. Lembro-me do grande cientista da Universidade de Minnesota que veio, cético. Porém, 3 dias depois daquele culto, ele encontrou Cristo e se tornou um excelente professor de Bíblia no corpo docente da universidade. Agora eles estão junto à cruz de Jesus, sua mãe e a irmã de sua mãe. E depois houve a atitude do centurião que disse: verdadeiramente este é o Filho do Deus vivo. Minha esposa nasceu e foi criada na China. A cruz em todos os idiomas significa venha para a cruz, encontre a salvação. Venha para a cruz e encontre a paz. Venha para a cruz e encontre o perdão. Venha é o convite de toda a Bíblia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Venha para a cruz. Estou pedindo a você esta noite que vá até a cruz. Você pergunta, o que devo fazer? 3 coisas.
Cristo pagou o preço na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o cerne do que chamamos de boas novas, o Evangelho. A boa notícia é que Deus ama você. Ele deu seu Filho para morrer por você. Ele perdoará você de seus pecados. Ele dará a você a vida eterna esta noite. Não precisa esperar até amanhã, hoje à noite. Essa é a boa notícia, mas você precisa recebê-la. Como você o recebe? Primeiro, arrependendo-se do pecado. Isso significa mudar seu pensamento, mudar sua mente, mudar sua atitude e mudar sua maneira de viver. Permita que Cristo venha e assuma o controle de sua vida. Isso é arrependimento. Dizer a Deus, eu pequei e sinto muito por isso. Perdoe-me. É arrependimento. Mas então você deve recebê-lo pela fé. E essa palavra fé pode atrapalhá-lo. Fé significa que você se compromete totalmente com Cristo. Assim como estou de pé nesta plataforma e meu corpo está comprometido com ela, você está de pé com toda a sua vida e tudo o que tem, você se reveste de Cristo. Sua esperança está nele e somente nele. Ele se torna aquele em quem você confia total e completamente para a sua salvação. Certa vez um ministro estava pregando sobre o ladrão na cruz e um homem gritou da congregação e disse: "E aquele ladrão na cruz?" E rapidamente o ministro perguntou: "Qual ladrão?" Porque você vê, um morreu e se perdeu e um morreu e foi salvo. E essa é a única história de arrependimento no leito de morte em toda a Bíblia. Portanto, é melhor você não esperar. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Agora é o momento aceito. A Bíblia em nenhum lugar promete o dia de amanhã. E Jesus disse que você deve fazer isso publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é o motivo pelo qual peço que as pessoas se apresentem publicamente. Veja, o fato de você se apresentar não o salva. Ele se apresenta como símbolo de uma decisão interna que você está tomando em seu coração. Você virá e estará ao lado de Cristo na cruz. E dizendo, ao chegar, eu me arrependo do pecado. Eu quero uma mudança. Eu quero o seu perdão. Eu quero uma vida nova. Vou pedir a você agora mesmo que se levante da cadeira e faça o que vimos milhares de pessoas na Nova Inglaterra fazerem. Vou pedir que você venha e fique em frente a esta plataforma e diga, ao vir, que quero que o pecado seja perdoado. Quando eu sair deste estádio, quero saber que Cristo está comigo, que Cristo me perdoou e que eu vou para o céu.